Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus. Mais uma segunda-feira. Nós estamos aqui às 7 horas da manhã postando esse vídeo para edificar a sua vida. Vai ser mais um momento aí onde nós vamos ter um crescimento espiritual. Nós vamos meditarmos na palavra de Deus e em sequência nós vamos fazer uma oração para que tenhamos uma semana abençoada. Então fique até o final. Nós vamos falar de uma das principais promessas que nós temos que viver, que é a promessa da salvação. Aqui nós vamos ver na palavra de hoje sobre uma parábola que Jesus nos ensina sobre como conquistar, como realmente viver como um salvo aqui nessa terra, como realmente viver essa principal promessa que nos é colocada diante do sacrifício de Jesus. E nós temos que aprender dentro da palavra para sempre podermos agradar ao nosso Deus. E olha só, dependendo da forma como você foi ensinado, eu não sei quanto tempo você tem de ensinamento dentro do Evangelho, como você é ensinado, a forma, né? Pode ser que essa parábola vai te surpreender como Cristo ensina sobre a salvação. Agora, pode ser que você tenha um ensinamento sadio, um ensinamento correto, onde não vai ser uma surpresa, mas vai ser só uma lembrança, um acréscimo e realmente fazer lembrar desta palavra abençoada, essa palavra que nos mostra e nos ensina a combater a religiosidade, quer fazer acepção de pessoas, quer fazer separação e colocarmos somente uma regra e cumprir alguns requisitos que nos coloca dentro de uma caixinha separado, e sendo que Jesus não ensinou dessa forma. Então, fique até o final, você vai ser abençoado e edificado. Vamos lá, olha só, está em Lucas capítulo 1, versículo 25. Aqui é a parábola do bom samaritano. Então, se você não tem uma Bíblia aí nesse momento, acompanhe aqui no telão para nós vermos a palavra de Deus, que diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, ou seja, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que está dentro ali do mundo religioso, né, vamos dizer assim, e tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, sobre a salvação. Aqui é um homem, um doutor da lei, um homem religioso, um homem estudado, um homem que tem um conhecimento da palavra de Deus, e ali ele está perguntando para o próprio Jesus. Ele fala: Mestre, aqui no caso é Jesus, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele pergunta para Jesus, esse doutor da lei pergunta para Jesus. E Jesus responde no versículo 26, que diz assim: E Jesus disse: Que está escrito na lei? Como lês? Olha que interessante. Jesus, o próprio Deus, o Salvador, na tua infinita humildade, ele deixa aquele homem responder. Jesus não chega, não, senta aí que eu vou te ensinar, porque eu realmente vou ensinar a verdade e você vai ter que ouvir. Não, Jesus é tão humilde que ele deixa a pessoa responder. Ele fala para esse doutor da lei que tem ali o conhecimento, que vive o mundo ali religioso. Então Jesus fala: o que está escrito na lei? Como lês? Como você entende que nós podemos ser salvos? Aí esse homem responde. Respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele responde. E aí Jesus em seguida fala: e disse-lhe Jesus, né? Respondeste bem, você respondeu bem, está certinho. Agora faze isso e viverás. Ou seja, vamos voltar lá atrás. Que o correto é: amarás ao nosso Deus, né, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma
e de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Olha que interessante, entendimento, grava isso. E ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, esse homem tinha esse conhecimento. Mas muitas pessoas têm esse conhecimento, mas não têm o entendimento. Não vivem a pureza do que está escrito aqui. Porque fala, amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Primeiramente, vamos amar o nosso Deus de todo o nosso coração. Nós vamos buscar a Deus com toda a nossa essência, com toda a nossa entrega. E de toda a nossa alma, ou seja, é intensidade em buscar a Deus, em amar a Deus. E de todas as nossas forças. Aí fala, e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo, o próximo, grava isso, como a ti mesmo. Porque é normal, nós nos amamos, nós queremos o nosso bem. Quando nós estamos doentes, nós tomamos um remédio, nós se cuidamos. Como nós estamos com frio, nós vamos colocar uma blusa, isso é normal. Como nós nos amamos, nós também temos que amar o nosso próximo. Aí Jesus fala, respondestes bem, faze isso e viverás. Aí no 29, ele porém querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Então olha que interessante, surgiu essa dúvida, quem é o meu próximo? Porque olha só, a religiosidade, a religião, muitas das vezes vai colocar que o nosso próximo é somente o nosso irmão da nossa igreja. Que o nosso próximo é somente, por exemplo, quem é evangélico. Que o nosso próximo é só quem faz parte da nossa placa da nossa igreja. Que o nosso próximo é somente aquele que entregou a sua vida para Jesus, que não falta nenhum culto. Então, é uma falta de entendimento. É uma falta de entendimento. Mas ele quer saber quem é o meu próximo, quem é o meu próximo? Ou nós podemos colocar quem é mais importante? Quem é o meu próximo e quem é mais importante? Que eu tenho que ter a atenção. E aí Jesus começa a parábola. Jesus agora vai contar uma parábola para ele entender quem é o nosso próximo. E diz, respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, roubaram e espancando se retiraram, deixando meio morto. Aqui desce um homem, né? No caso aqui era um judeu descendo, e viam os ladrões, roubaram, espancaram ele e deixaram ele ali no chão, meio morto. Quando fala que meio morto, é quase morto, é aquela pessoa que está ali, você não sabe se morreu, se está acordada, se está desmaiada, não se sabe. Então por isso fala meio morto. Algumas bíblias vai estar semi-morto, né? Então é aquela pessoa que você não sabe identificar se ela está morta ou está viva. E então ela está lá caída. Aí Jesus continua, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Quem é um sacerdote? Sacerdote são pessoas com cargos, pessoas que são separadas, conforme um evangelista, né, assim como eu, um pastor, um apóstolo, né? Então, pessoas que têm uma autoridade, um sacerdote que faz o trabalho sacerdotal. Olha que interessante, passou e ignorou aquele homem caído. E Jesus, ele vai dizer desta forma, o sacerdote, e vendo, passou de largo, passou por fora, ignorou, né, e não deu a importância àquela pessoa que estava ali caída. E aqui nos mostra uma lição, porque veja bem, o sacerdote, né, que ele deveria estar cumprindo a palavra de Deus lá atrás, como nós vimos, amarás o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, e o nosso próximo como a nós mesmos.
Então, o sacerdote deveria ter amado o próximo. O próximo é essa pessoa. Esse é o nosso próximo. Mas, para o sacerdote, o próximo era as pessoas que conviviam com ele. Pessoas que faziam parte do contexto religioso, da mesma fé, do mesmo pensamento. Quem sabe, vamos dizer assim, se era evangélico ou se fazia parte daquela denominação, daquela placa. Então, para ele, o mais importante, o próximo não era essa pessoa. O próximo, para ele, no caso, ou o mais importante, seria o seu cargo, a sua obrigação que ele tinha que cumprir. Porque, olha que interessante, naquele tempo, se um sacerdote tocasse numa pessoa que estava morta, essa pessoa ficava impura e ela não poderia exercer os trabalhos sacerdotais. Ou seja, ela não poderia pregar, ela não poderia evangelizar, ela não poderia cantar. Por quê? Ela tocou em algo impuro, algo que estava morto. Então, a pessoa ficava impura e ela não poderia, naqueles dias, praticar aquilo que é o trabalho dela, que ela tem como muito importante. E o mais importante aqui que ele está mostrando, o sacerdote, o mais importante não é o próximo. O mais importante é as funções que ele tem. E aí Jesus está combatendo isso, porque o sacerdote passou e vendo, passou de largo. O recado que ele dá é isso: não posso me sujar, porque eu tenho algo mais importante para fazer para Deus. Ou seja, falta de entendimento. Vamos voltar lá? E de todo o teu entendimento. O que falta muito em nós, irmãos cristãos, eu me coloco sempre em primeiro lugar, eu primeiramente tenho que buscar a me consertar sempre, é o entendimento. Aqui o que a palavra nos mostra é que esse sacerdote não teve entendimento. Ele está achando que está amando a Deus, porque ele está indo fazer algo muito importante. Mas o mais importante nesse momento era o teu próximo. E olha só, seguindo no 32, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Ou seja, o levita passando viu aquele homem precisando de ajuda, só que ele tinha uma função muito mais importante, que não era o seu próximo. Porque o próximo para ele era fazer os trabalhos de levita. E olha interessante, levita naquela época fazia parte de uma tribo, a tribo de Levi, ou seja, era uma tribo. E qual era o conceito de tribo? Só aquelas pessoas daquela tribo faziam parte dos levitas. Então, o que ele deu uma resposta aqui? Ele olhou e falou: ah não, esse não faz parte da minha tribo. E minha tribo é somente aqueles que fazem parte da tribo de Levi. Então eu não posso perder meu tempo com uma pessoa que não faz parte da minha tribo. Ou seja, pessoas com pensamentos ainda de tribo. Irmãos. E quando das vezes nós vemos hoje, infelizmente, você é evangélico? Se for evangélico, eu converso com você, eu te ajudo. Ou pior, qual igreja, né? Você é pentecostal? Você dá lugar ao Espírito Santo, essas coisas? Não, então não. Eu não acredito muito nisso. Eu faço parte só desse povo aqui, é esse povo exclusivo que eu tenho toda a minha atenção. Então, ou seja, pensamento de tribo, pensamento de algo exclusivo, é só nós, se fecha entre algumas pessoas e não tem olhar para as pessoas de fora, pessoas muitas das vezes que estão vulneráveis, precisando de socorro, de ajuda, e tem um olhar de tribo, porque ele fazia parte da tribo de Levi, os levitas, e ele passou e vendo, passou de largo, ignorou aquela vida. Ou seja, mais uma pessoa no contexto religioso que deveria ter o entendimento da palavra
e ter atendido aquele seu próximo. Muitas das vezes você vai ver hoje, sabe o que está acontecendo? Ah, você votou em quem? Quem você vota? Você é a favor do Bolsonaro ou do Lula? Ah, se é do Lula, você não faz parte. Então eu não converso com você, eu não te atendo também, porque não tem como se você vota no Lula ou se você vota no Bolsonaro. Ou seja, estão se formando pensamentos de tribo, voltando àquele pensamento da tribo, né? E Jesus ensina totalmente ao contrário. Isso que a parábola está nos ensinando. Não importa se ele votou no Lula ou se ele votou no Bolsonaro. Não importa se é da Assembleia ou se é da Deus e Amor. Não importa. Nós somos um povo só. Não importa se a pessoa faz parte do contexto religioso ou não. O nosso próximo é todo aquele que necessita de ajuda. Todo aquele que necessita. Não somente pessoas que fazem parte do nosso contexto, dos nossos mesmos pensamentos. Em Mateus capítulo 5, versículo 15, diz assim: não se coloca uma luminária que clareia, né, uma luz, uma luminária, debaixo da cama. Se coloca no alto para iluminar todos em nossa volta. Hoje, a religiosidade coloca uma caixinha em cima dessa luz e fala: é só nós aqui, é só nossa tribo. Só nós fazemos parte, só nós estamos certos, só nós precisamos nos ajudar, só nós precisamos um olhar para o outro, e coloca aquela caixinha em cima. E Mateus 5,15 diz que não é assim. Tem que tirar isso aí de dentro e colocar no alto e iluminar todos em nossa volta. Ou seja, essa pessoa precisava dessa luz também. A mesma luz que ele tinha, ele teria que ter alcançado esse homem aqui que estava necessitado. Mas a luz que ele tinha, ele guardou numa caixinha e levou somente para a tribo dele, ou seja, para algo exclusivo que ele fazia parte. E Jesus está quebrando essa religiosidade. E muitas das vezes nós terceirizamos. Quantas das vezes você já ouviu, por exemplo, ah não, essa não é o meu departamento, esse não é o meu ministério. O meu ministério é somente cantar. O ministério de cuidar de pessoas não é o meu ministério, não é o meu chamado. Eu não posso perder tempo com isso. Existem pessoas, então, às vezes a pessoa, não, eu vou avisar ali o departamento tal, eu vou lá e vou mandar aqui. Mas na verdade era ele, a missão era dele, porque todos nós temos a missão de cuidar um dos outros. Porque o versículo é claro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é só um departamento, ou seja, todos nós. Existe sim, às vezes, uma área exclusiva que vai fazer com mais intensidade aqui no trabalho, sim, mas todos têm a missão de amar o próximo. E muitas das vezes nós colocamos, ah não é o meu chamado, isso não é comigo, eu não tenho esse dom. Então, muitas das vezes nós terceirizamos. Ah não, tem um departamento exclusivo para isso. Um departamento que cuida de pessoas que são espancadas, pessoas que estão na rua, ou pessoas que estão na calçada. Sempre tem um departamento. E as pessoas estão mecanizadas nisso, se acostumando com isso. Que não é função dela, não, alguém vai fazer. E na verdade a missão é dela, é amar o nosso próximo, é missão nossa. E às vezes a pessoa fala, e sou eu o cuidador de pessoas que são espancadas? Né? Esse não é o meu próximo pertence à minha tribo. Então nós temos que ter um cuidado, porque a nossa missão é sim cuidar do nosso próximo. Olha só que interessante agora, porque no versículo 33 diz assim: mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. Olha só, íntima compaixão. Um samaritano viajando, descendo, viu aquele homem caído, aquele homem que foi ignorado pela religião, ignorado pelo levita, pelo sacerdote, pessoas que faziam parte da igreja,
foi ignorado. Mas esse que não fazia parte do contexto religioso, um samaritano, quem era o samaritano? O samaritano é aquela pessoa que nós muitas das vezes criticamos, aquela pessoa que tem problemas dentro da religião dela, que tem paganismo misturado com sincretismo, muitas coisas assim, que estavam dentro da crença do samaritano. Os samaritanos eram muito atacados por causa daquilo que eles acreditavam e da forma que viviam. O samaritano, para você ter uma ideia, os judeus odiavam o samaritano. Muitas das vezes o judeu ele orava e agradecia: Senhor, obrigado por não ser um samaritano. Porque o samaritano era odiado pelos judeus. E olha que cena interessante. Aqui, esse homem que está caído aqui, que foi espancado, é um judeu. E o judeu odiava o samaritano. Porque o samaritano tinha muitas questões do paganismo, muitas crenças ali duvidosas, que eram duramente atacados, sem compaixão. E ele parou. O samaritano viajando veio até ele e vendo, o samaritano também viu ele, mas o samaritano não passou de largo. O samaritano foi movido de íntima compaixão, ou seja, não foi uma obrigação, porque muitas das vezes nós fazemos por obrigação. É meu departamento isso, então eu vou ter que cumprir, né? Vou ter que cumprir porque isso eu faço parte e eu vou ter que realizar, né, para fazer esse atendimento, colocar aqui mais um atendimento concluído. E muitas das vezes é por causa que você está mecanizado, né? Mas aqui não era função basicamente, ele não vivia fazendo isso. Mas quando ele viu aquele homem caído, ele foi movido, foi levado com muita íntima compaixão. Ou seja, ele fez isso de coração, sinceridade. Ele não tinha nenhum departamento para prestar conta, não tinha ninguém vendo ele não precisava fazer aquilo, mas ele parou porque ele teve o temor a Deus de atender o teu próximo, porque esse é o teu próximo. E Jesus está explicando para aquele doutor da lei, o seu próximo é esse que está caído aqui. Não se sabe, não se perguntou qual era a religião dele, o que ele fazia, o que ele acreditava, mas o próximo é todo aquele que tem vida, todo aquele que está necessitado, todo aquele que está pedindo socorro, que é mais fragilizado. Esse é o nosso próximo, sempre. Esse será o nosso próximo, independente do que ele é, da cor, quem ele votou, que placa de igreja, se é de religião A, B, ou C ou D, quem ele é, de onde veio. Não. Ele é o nosso próximo, independente do que ele acredita, do que ele crê. Esse é o nosso próximo. Ou seja, irmãos, olha só, o mais importante para o sacerdote foi os seus afazeres. Quem sabe aqui estava indo para o culto. O mais importante era o culto, era a posição, era fazer, não deixar de fazer. Ele não queria ficar impuro. Ao tocar numa pessoa que estava morta, ela poderia estar impura. E isso era o mais importante para ele. Para o levita também, o mais importante eram as pessoas da sua tribo. O mais importante não era aquela pessoa, o seu próximo. Já para o samaritano, o mais importante foi aquela pessoa necessitada. Esse foi o próximo. O algo mais importante nesse momento foi atender o teu próximo, independente do que ele ia fazer. Ele estava viajando, quem sabe ele tinha um compromisso muito importante. Olha aqui tanta coisa que está carregando, mas ele parou tudo, não se importou com as suas obrigações lá na frente, porque aqui tinha uma vida necessitada. Nós só vamos conseguir olhar para o nosso próximo sem olhares de religiosidade,
sem olhares a quem ele acredita, de onde ele veio, qual placa de igreja ele pertence. Nós só vamos ter o olhar para o nosso próximo quando nós deixarmos de prestar tanta atenção em nossas agendas, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós aprendemos, nas nossas convicções, naquilo que nós colocamos como certeza que é só isso, e nós deixamos de olhar para o nosso próximo. A religiosidade nos faz não enxergar as pessoas importantes para Deus. E essa pessoa aqui era muito importante para Deus, que estava caída. E quem realmente atendeu o chamado foi esse samaritano, uma pessoa que muitas das vezes nós criticamos. Pensa hoje aí nessa religião que nós atacamos sempre, que nós sempre apontamos, essa religião, não tem ninguém que presta, tudo vai para o inferno, e nós atacamos. Era assim o samaritano, essa pessoa aqui, ó. E esse homem aqui, o samaritano, está dando uma lição para todos nós. O samaritano não fazia parte do contexto hoje. Se hoje vem um samaritano, certamente em muitas das igrejas ia ser muito criticado, ia ser apontado. Mas aqui o gesto que Jesus está ensinando é o gesto, independente de que religião ele seja ou ele pertence. Às vezes nós colocamos a religião em primeiro lugar e não colocamos atitudes, pensamentos, o que realmente está dentro do coração. E nós separamos as pessoas por tribos, por placas, e Cristo não quer isso. Cristo não veio aqui e implantou uma placa. Cristo veio aqui e plantou o cristianismo para salvar, para resgatar, para dar vida, e não para colocar tribos em nosso meio e criticar a tribo B, criticar a tribo A. Não, Cristo não nos ensina isso. Cristo ensina a sermos exemplo, como o samaritano está sendo exemplo. Não é um cristão que está aqui sendo exemplo nesse momento. Não é o evangélico que está sendo exemplo aqui nesse momento. É o samaritano, aquele que não fazia parte mesmo. E vou ler um versículo muito importante que está em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã, ou seja, é nada para Deus. 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da contaminação do mundo. Olha só que interessante. É os improváveis. Jesus, Deus, sempre vai ter o olhar para aqueles que são os improváveis, aqueles que são sempre menos na sociedade, aqueles que são muito criticados. É esse que são importantes para Deus. Olha só, a religião pura é essa, a imaculada é essa: visitar os órfãos e as viúvas. E não só isso, é todo aquele que está frágil, que está precisando de ajuda e não ataques. Atacar é muito fácil. Pegar as pedras, que nem lá a palavra nos fala que eles pegaram as pedras para atacar naquela prostituta, é muito fácil. Agora, difícil é você resgatar, você abraçar e mostrar o caminho correto. Aí é mais difícil. É mais fácil eu criticar, atacar pedra e me juntar com a minha tribo do que eu resgatar aquela vida. É algo totalmente contrário do que Cristo nos ensinou. E continua no versículo 34, que diz assim, ó: e aproximando-se, atou-lhes as feridas. No caso, aqui ó, passou o pano nas feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem, no caso uma hospedagem, e cuidou dele. Ou seja, teve toda a compaixão. Aqui ele não só parou para atender, mas ele pegou ali um pano com azeite e passou nas feridas, cuidando, e colocou ele num cavalo e levou para um hotel. Ou seja, não cuidou e deixou ali. Não, fiz minha parte. Às vezes nós entregamos marmita, comida, e nós colocamos lá e deixamos lá, né? E muitas vezes Deus quer uma atenção maior.
Porque é muito fácil eu ir ali comprar uma marmita de R$ 12, vim aqui entregar e opa, fiz minha parte. Jesus está alegre comigo. Mas aqui o que o samaritano está nos ensinando é íntima compaixão. Ele não só cuidou ali dos ferimentos, mas levou para um hotel. E olha só, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros. Esse samaritano dormiu lá no hotel também. E quando ele foi embora, tirou o dinheiro para pagar a hospedagem. E deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. E tudo que demais gastares, eu pagarei quando voltar. Olha só, é uma ajuda com excelência. É amar o próximo como a ti mesmo. Ele gastou dinheiro, gastou recursos. O mais importante para ele foi atender, foi pagar ali uma hospedagem para que ele tenha um repouso tranquilo, num ambiente bom, agradável, como ele gostaria de ser tratado, o samaritano. Ou seja, ele gastou dinheiro com algo muito importante nesse momento, que era atender o teu próximo. E quantas das vezes nós vemos pessoas, não, o primeiro dinheiro é a nossa estrutura física num local, a reforma, né, um carro, primeiro é isso, é o mais importante. Aí que sobrar, aí nós vamos se damos uma cesta básica para alguém. E olha só, o mais importante, ele pegou o dinheiro, ele estava numa viagem. Ninguém sabe o que ele ia usar esse dinheiro, às vezes seria algo que ele já estava até planejado, mas ele pegou esse dinheiro e colocou aqui para atender. E disse mais, quando voltar, paga o que ainda ficar devendo. Se tiver algum acréscimo, ele ia voltar e honrar aquele hotel, aquela hospedagem, com os cuidados, remédios, tudo aquilo que foi colocado a mais. Olha só, irmãos, isso é um samaritano. Pesquisa aí quem era o samaritano. Isso é uma lição para todos nós. Às vezes nós criticamos tanto as outras religiões, né? Mas esquecemos de olhar que Jesus não olha a religião. Que Jesus não olha a religião. Ele olha o que está dentro do coração. O que Jesus está nos ensinando é não perguntar que religião você é, o que você acredita. Não, mas é a sua sinceridade, a sua integridade, o seu caráter. Isso sim, Cristo se importa. Porque essa pessoa aqui, um samaritano, era um mau exemplo para os judeus. E aqui está sendo exemplo de salvação. Olha que tremendo. A salvação, que é a principal promessa que todo cristão busca. Um samaritano que não faz parte, está ensinando como ganhar a salvação. Ou seja, esse homem aqui, não importa que religião ele é, o que importa é a atitude que ele teve. Agora você pode estar perguntando, então toda religião agora está certa, tudo vai para o céu? Claro que não. Nós temos que ter maturidade, sabe? Porque muitas pessoas podem até pegar esse vídeo aqui e colocar, lá, ele está falando que é um comunismo, né? Comunismo, nem sei mais como é que fala esse nome aí, onde que junta todas as religiões, tudo está certo. Não é. Toda religião tem defeito, toda igreja tem defeito, toda igreja tem que se consertar nos seus erros. Todas as igrejas têm falhas que precisam se consertar, mas a nossa luta é nós olharmos com compaixão. Ainda que ele faça parte do samaritano, eu tenho que olhar, Senhor, salva esse coração bondoso. Eu não quero saber se ele é da religião A ou B, mas salva essa vida, em nome de Jesus, assim como o Senhor nos salvou. Então, esse é o sentimento. Ensinar, ele precisa sim ser ensinado muitas coisas, se consertar em muitos erros, mas aqui o que Cristo está ensinando é a atitude, é a sinceridade, o caráter de um homem, de um coração sincero, que ama o seu próximo, ama a Deus e ama o seu próximo como a ti mesmo. Aí, olha só que interessante.
Aí Jesus conclui a parábola dizendo, aqui é o doutor da lei, né? Lembra que lá no início nós falamos? O doutor da lei pergunta para Jesus, como herdar a vida eterna? Como ser salvo? Aí Cristo contou toda a parábola, né? E aí Cristo pergunta para ele agora, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ou seja, qual dos três realmente fez a atitude correta? Fez o correto? Foi o sacerdote? Foi o levita, que passaram de largo, estavam atrasados para o culto? Ou foi o samaritano? Aí só que ele responde. Aí o doutor Dolin responde assim, ó, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele, o que tinha sido espancado. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Peraí que nós vamos chegar aqui, ó. Mas olha que interessante. Os judeus tinham tanto ódio do samaritano que aqui ele não falou, ó, foi o samaritano que teve a atitude correta. Não, ele não pronunciou a palavra samaritano, porque a palavra ser samaritano era algo muito ruim, sabe? O samaritano era acusado de idolatria, de tudo quanto é secretismo, é uma junção de um paganismo, muitas culturas. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. E aqui ele não pronuncia a palavra samaritano, ele fala o que usou de misericórdia. E quem usou de misericórdia foi o samaritano. Aí Jesus disse, vai e faz da mesma maneira. Aqui, aí quebra toda a religiosidade. Olha que tremendo. Jesus ele fala, faz da mesma forma. Ou seja, o samaritano deu uma lição, uma aula. E Jesus fala, faz da mesma forma que o samaritano fez e você vai ser salvo. Ou seja, Jesus ele combate a religiosidade. Sabe, o samaritano era tão criticado, uma pessoa tão excluída, né, tão apontada. E aqui Jesus falando que tem que fazer igual como ele fez. O que ele fez? Ele teve íntima compaixão. Aqui Jesus não está falando faz os erros que ele comete, os erros que a doutrina dele acredita. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Até porque Jesus sabe que toda religião, tudo aquilo que é de religiosidade tem os seus defeitos. Aquilo que Jesus está ensinando, faz da mesma forma, da mesma maneira, é a atitude do samaritano que foi ter íntima compaixão com o teu próximo. Ele não ignorou o teu próximo. Ele não quis saber se aquele teu próximo era de qual religião. E era um judeu. Aquele que sempre o criticou. Mas olha só como o mundo dá volta, né? Eu vejo tantas pessoas, irmãos, hoje, tendo que voltar atrás. Porque falavam tanto, e a vida dá surpresas, né? Nos traz muitas surpresas. E aqui fez uma surpresa para esse judeu que teve que ser salvo, atendido por um samaritano. Então, essa é a lição que Jesus nos ensina. Aí a pergunta para você agora é a seguinte: quem é você nessa parábola? Você é o sacerdote que passa de largo, que para você o mais importante é as suas funções, é o seu trabalho que você faz para Deus, que é muito mais importante, não pode falhar, não pode faltar, não pode deixar de fazer, porque isso é muito mais importante. Ou você é o levita, que tem um pensamento de tribo, não, você faz parte de uma tribo, é só a sua igreja que vai ser salva, só a sua igreja que tem um ensinamento correto, só quem está dentro da sua igreja que vai ser salvo, só quem está dentro da sua igreja realmente agrada a Deus. É o pensamento de tribo, né? Quem é você? Ou você é o samaritano que é muito criticado pela sua crença, né? Pelas acusações, mas teve íntima compaixão.
Você é um samaritano? Só que eu quero dizer que você não é nenhum desses três. Eu, você, nós somos esse homem aqui, ó, o semi-morto. Nós somos esse homem. Para nós entendermos a essência dessa parábola, né, que Jesus ensina a combater a religiosidade, nós temos que entender quem nós somos, quem nós éramos, podemos dizer assim. Nós éramos esse homem aqui, irmãos, ó, semi-morto, porque o pecado veio e nos deu uma surra. O pecado veio e nos maltratou, nos deixou semi-morto, nós estávamos mortos. E Jesus veio com a sua infinita graça, com a sua infinita misericórdia, e nos tratou, nos sarou, nos comprou com alto preço. Ele veio e nos atendeu. Jesus, ele veio e nos levantou, nos ressuscitou, nos vivificou para a vida. E nós éramos inimigos também. Nós éramos inimigos de Deus, assim como o samaritano e os judeus não se davam. Judeus tinham os samaritanos como inimigo. Nós também éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E nós somos reconciliados através do amor de Jesus Cristo. A religião passou de largo e não nos atendeu. Nós estávamos mortos, nós tivemos esperança na religião, mas a religião não teve capacidade, a religião passou de largo. Aí nós tivemos a esperança na lei, só que a lei também passou de largo. A lei só confirmou o quanto nós éramos mortos mesmo, o quanto nós estávamos condenados e sem chance de sermos salvos. Mas Jesus foi o único que parou, nos atendeu, nos comprou, nos libertou, nos comprou um alto preço. E ele ainda diz que vai voltar. Se tiver alguma cédula de dívida, ele vai voltar e ainda vai pagar o restante. Porque o nosso Deus, ele é bom, ele é fiel e cumpre todas as promessas. Jesus, ele fez tudo isso. E sabe o que ele fala para nós? Vá e faz da mesma forma. Assim como ele disse para o doutor da lei, faz da mesma forma que o samaritano fez. Jesus também disse lá em Mateus 29, a comissão, vá e pregue o evangelho, salvando também todos, assim como você foi salvo, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje o batismo cada vez mais se diminuindo em muitas igrejas, o amor se esfriando em favor das almas. E agora eu vou falar algo muito sério para você aqui, que às vezes foi ensinado a atacar religião A, B, atacar pessoas que não fazem parte da sua igreja, atacar pessoas que estão em pecado. Quando você ataca, você faz acepção, ataque, não a pregação do evangelho, porque uma coisa é você pregar o evangelho na sua essência para as pessoas se arrependerem. Outra coisa é você fazer acepção, atacar. Quando você ataca, você está se esquecendo da onde você veio. E você veio daqui, ó, essa mesma situação. Essa era a sua situação, um semi-morto. Quem era você? Quem era eu? Para nós agora levantarmos e atacar, passar de largo, ignorarmos, fazermos acepção. Olha só para nós hoje em dia. Olha o que a religiosidade faz. Não, nós temos que ter um coração íntegro, como esse samaritano aqui teve. Não ignorar, não passar de largo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta palavra. Essa palavra que é rica, Pai, em detalhes. Meu Deus, que lição, Pai. Meu Deus, que exortação, Pai. Quantas pessoas hoje, ó Pai, sendo ensinadas de uma forma totalmente errada a viver dentro de uma religiosidade, dentro de uma tribo, Pai. Algo exclusivo, algo reservado, algo, meu Deus, que é escondido
uma luz debaixo da cama, uma luz escondida debaixo do cesto. Meu Deus, que o Senhor venha quebrar todo espírito maligno de religiosidade em nosso meio, em nossa cidade, em nosso país, nesse mundo, Pai. Venha desfazer toda obra de religiosidade, de acepção de pessoas. Meu Deus, a sua parábola é clara. Nós temos que ter amor às almas, sabendo que independente de placa de igreja, o Senhor salva, porque o Senhor vê o coração, o Senhor vê a atitude, o Senhor vê a sinceridade, a integridade de cada um de nós. O Senhor não olha para a placa de igreja. Placa de igreja é algo, meu Deus, que foge de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós somos únicos, a graça nos iguala porque todos nós estávamos mortos, necessitados de sermos ressuscitados pelo Senhor. Todos nós estávamos no mesmo barco e hoje nós temos que ter amor ao próximo, aqueles que conheceram a palavra de Deus, aqueles que tiveram encontro com o Senhor, hoje têm a missão de expandir, de alcançar mais pessoas, que não se colocar como melhores ou que não se mistura, mas aquele que tem gratidão em amor, em gratidão em reconhecer aquilo que era impossível para ela fazer e o que o Senhor fez no lugar dela. E hoje nós temos essa missão de alcançar o nosso próximo. Amarás o nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e o nosso próximo como a nós mesmos. Meu Deus, em nome de Jesus, ensina-nos, ó Pai, a amar o nosso próximo, assim como esse bom samaritano nos ensinou, Pai, que independente das obrigações que ele tinha, independente se ele ia tocar naquele homem semi-morto, ia ficar impuro, não se importou com isso, ele se importou em atender uma vida. Meu Deus, quantas pessoas hoje fazem parte de uma certa religião, de uma placa de igreja, e muitas das vezes nós somos até proibidos de se achegar aos tais, de estender a mão, de conversar, de visitar a casa, porque nós não podemos se misturar, nós não podemos ficarmos impuros, temos pensamentos errados, ensinamentos errados, porque nós fazemos acepção através da religião, através da religiosidade. Quebra, Pai, tudo isso em nosso meio, que possamos viver a maior promessa que é a salvação através da Tua pureza, da Sua sinceridade, através do caráter, Pai, que vem de Ti. Que possamos ter, Pai, o Teu caráter nesse mundo, que possamos ter amor ao nosso próximo. E não é o próximo somente que anda do nosso lado, que faz parte da nossa igreja. Não, é todo aquele que está vulnerável, que está necessitado, aqueles, meu Deus, que estão precisando de ajuda, de fortalecimento, e não de ataque, e não de apontamento. Esse que precisa ser levantado, Pai, curado, sarado as feridas, Pai, que precisa, muitas das vezes, ajuda de custo, Pai, para se restabelecer. Que possamos, ó Pai, ter amor ao nosso próximo, que o dinheiro seja prioridade para o nosso próximo que necessita, o próximo que está caído, o próximo que está necessitado, independente de placa de igreja. Em nome de Jesus, Pai, quebra, Pai, toda a religiosidade em nosso meio, que possamos viver um evangelho puro, um evangelho de excelência, Pai, na sua pureza, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos ensina a amar o nosso próximo. Nos ensina, Pai, a vencer a religiosidade, Pai. Meu Deus, nos liberta desse mal, esse mal do século, Pai. O mal que veio, Pai, muitas das vezes para destruir, para realmente trazer divisões. É um obstáculo, Pai, a religiosidade para alcançar vidas, para realmente pessoas conhecerem a Ti,
observarem o amor que vem de Ti, o amor que muitas das vezes resplandece através de nós. Mas para isso, nós precisamos tirar a luz que está escondida e colocar no alto para iluminar toda a nossa volta. Assim é o verdadeiro cristão. Ele ilumina toda a volta, até onde alcançar o raio mais longo da luz. Isso é o verdadeiro cristão, a missão do verdadeiro cristão. E não colocar debaixo de uma tribo ou debaixo realmente de uma cama aquela luz preciosa, a luz que veio para brilhar, que veio para iluminar todo o ambiente. Meu Deus, nos ensina, nos proteja, nos guarda, Pai, de toda a religiosidade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós cremos que o Senhor salva, porque o Senhor é o dono da vida, é o Senhor que é o juiz dos juízes, é o Senhor que é o único que decreta quem vai ser salvo e quem vai para o inferno. Mas acima de tudo, Pai, em nome de Jesus, a nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia de todos que estão em nossa volta, todos aqueles, ó Pai, que nós temos o contato, de todos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Essa é a nossa oração. Nós não podemos ter uma oração fora disso, Pai. Quem somos nós apontar quem vai ser salvo, quem vai para o inferno? Meu Deus, não há um justo sequer. As nossas obras de justiça são como panos de imundícia, assim diz a Tua palavra. Que justiça é essa que nós podemos atacar o nosso irmão, a fé do nosso irmão, sem olhar para o caráter, sem olhar para o coração antes? Colocar todos debaixo de uma placa. O Senhor nos ensina a olhar com o coração, meu Deus, um coração quebrantado, com compaixão ao nosso próximo. Olhar para o coração do nosso próximo. O Senhor olhou para vidas, somente para vidas. E é assim que a Tua palavra nos ensina. E é assim que nós queremos prosseguir, Pai. Que se esse meu irmão hoje estava com espírito de religiosidade, que em nome de Jesus ele seja liberto, que ela seja liberta, Pai, para viver a pureza do Teu Evangelho. Todos nós somos necessitados da Sua graça e da Sua misericórdia. Em nome de Jesus, alcança, Pai, o máximo de pessoas. Nós oramos, Pai. Oramos, Pai, que o Senhor alcance, que o céu seja cheio, Pai, de pessoas em nome de Jesus. Pessoas que são falhas, assim como eu, como esse meu irmão que está assistindo. Todos nós temos nossas falhas, mas assim como o Senhor nos amou e nós cremos na salvação, assim nós oramos por todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Glória a Deus. Que você tenha entendido essa parábola do bom samaritano. Esse é um vídeo que ficou extenso, né? Mas vale a pena. Creio que valeu a pena. Se você está aqui até agora, você percebeu que valeu a pena estar até esse momento. Porque muitas das vezes nós precisamos se aprofundar para ter mais detalhes da palavra. E certamente, se nós formos falar, aprofundar mais ainda nessa palavra, nós vamos ficar aqui mais 1 hora, com certeza, porque tem muitos detalhes essa parábola, tá? Em nome de Jesus Cristo, que você vença a religiosidade, independente da placa de igreja, que você tenha um olhar de amor para o seu próximo. Nunca olhe, irmãos, qual placa de igreja ela pertence, mas peça discernimento do Espírito Santo para olhar o coração, para olhar o caráter dela. Porque hoje as placas realmente estão aí, mas as placas não definem ninguém não. Não é placa de igreja não, sabe? Toda placa de igreja tem erro, tem problemas que precisam se consertar. Se você me falar uma placa de igreja hoje aí que é perfeita, que está tudo enquadrado dentro da palavra de Deus, rapaz, então eu não sei como essa igreja está aqui ainda. Eu não sei como é que ela está aqui ainda, porque se ela é perfeita, Jesus já tinha recolhido toda a igreja, né? Mas que você tenha entendido isso daí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos nós precisamos da misericórdia, precisamos ser atendidos, tá bom? Olhe sempre com misericórdia ao teu próximo.
independente da placa de igreja. Ele pode ser salvo sim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha uma semana abençoada, iluminada, através do poder de Jesus. Eu estou muito feliz por ter pregado essa palavra, sabe? Uma paz assim, muito grande, porque eu sei que vai ajudar muitas pessoas. E como aqui no YouTube esse vídeo fica gravado, né? Ela vai continuar alcançando muito mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Nós precisamos resgatar, irmãos, os samaritanos, atitudes desse samaritano. Tantas pessoas, meu Deus, que estão sendo ignoradas por causa da religiosidade. Pessoas passando de largo, pessoas ignorando. Mas eu creio que através desse vídeo você vai ter uma conversão de pensamento. E você vai começar a atender. Você vai começar a olhar com mais misericórdia as pessoas. As pessoas precisam de ser tratadas, irmãos. Ser tratadas. E a religiosidade nos faz passar de largo. Nos faz ignorarmos. Amém? Que possamos olhar com mais atenção ao nosso próximo. Amarás o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, entendimento, e o nosso próximo como a nós mesmos. Fique com Deus, uma semana abençoada e iluminada, e compartilha com todo mundo. Amém e graças a Deus.